Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos hoje dando continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos, completa versículo por versículo. E hoje nós falaremos do terceiro dos 23 tópicos observados por nós, que abrange toda a carta de Paulo aos Romanos. E no tópico de hoje, falaremos sobre a singularidade do Evangelho, conforme Romanos capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 17. Logo depois da vinheta nós voltamos. Eu convido a todos que possam abrir a palavra do Senhor para a gente fazer a leitura oficial do nosso estudo. Está lá em Romanos capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor: Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros, em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A singularidade do Evangelho. Os estudiosos afirmam que a carta de Paulo aos Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica, se assim podemos falar. Nesse caso, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 é o Monte Everest, seu ponto culminante. Esses dois versículos formam a transição da introdução para o tema da epístola. São o tema central da carta, e todo o restante da epístola é apenas um comentário em torno deles. O texto traz a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Essa doutrina é a essência do Evangelho. Com ela, a igreja mantém-se em pé ou cai. Paulo trata aqui do Evangelho. 3 pontos serão destacados: a necessidade de pregar o Evangelho, o poder do Evangelho e a eficiência do Evangelho. Primeiro, a necessidade de pregar o Evangelho, conforme versículo 14 ao 16. Paulo menciona 3 disposições inabaláveis de seu coração em relação ao Evangelho. Ele diz: eu sou devedor, conforme versículo 14, estou pronto, conforme o versículo 15, e eu não me envergonho, conforme o versículo 16. Temos aqui 3 verdades: a obrigação do Evangelho, sou devedor, a dedicação ao Evangelho, estou pronto, e a inspiração do Evangelho, não me envergonho. Paulo é devedor como servo, está pronto como apóstolo e não se envergonha como alguém que foi separado para o Evangelho de Deus. Examinaremos esses pontos com mais vigor. Em primeiro lugar, estou pronto a pregar o Evangelho, conforme o versículo 15, em Roma, a capital do Império Romano. A demora em ir a Roma não decorria da falta de desejo do apóstolo, mas impedimentos circunstanciais. Não se tratava de oposição espiritual,
mas de aproveitamento de portas abertas para o Evangelho. Tal atraso, porém, enquadra-se no sábio arbítrio de Deus, pois resultou na escrita desta epístola, que tem merecido o encômio de ser o principal livro do Novo Testamento e o Evangelho perfeito. Paulo sempre esteve pronto a pregar. Pregava em prisão e em liberdade, nas sinagogas e nas cortes, nos lares e nas praças. Pregava em pobreza ou com fartura. Chegou a dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho, conforme 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Pregar o Evangelho era sua paixão e a razão de sua vida. Falando aos presbíteros de Éfeso, declarou: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus, conforme Atos, capítulo 20, versículo 24. Franz Leonhardt diz acertadamente que o evento decisivo da história do mundo é a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, que instaura no processo de desenvolvimento dessa história natural uma história sobrenatural e inaugura neste mundo dos homens o mundo de Deus. Em segundo lugar, sou devedor do Evangelho, conforme versículo 14. John Stott diz que há duas maneiras de alguém se endividar. A primeira é emprestando dinheiro de alguém, a segunda é quando alguém nos dá dinheiro para uma terceira pessoa. E ao segundo caso que Paulo se refere aqui. Deus havia confiado o Evangelho a Paulo como um tesouro que ele deveria entregar em Roma e no mundo inteiro. Ele não podia reter esse tesouro. Precisava entregá-lo com fidelidade. Deus nos confiou sua palavra. Ele nos entregou um tesouro e precisamos ir e anunciar. Só negar o Evangelho é como um crime de apropriação indébita. O Evangelho não é para ser retido, mas para ser proclamado. Ninguém pode reivindicar o monopólio do Evangelho. A boa nova de Deus é para ser repartida. É nossa obrigação fazê-la, conhecida de outros. Em qualquer lugar do mundo, deixar de pagar uma dívida é considerado algo vergonhoso. Concordo com Charles Erdman quando ele diz que proclamar este Evangelho em todo o mundo e a toda criatura não é questão de sentimento ou preferência, é obrigação moral, é dever sagrado. Em terceiro lugar, não me envergonho do Evangelho, conforme o versículo 16. Para Bruce, a expressão não me envergonho do Evangelho quer dizer que Paulo se gloria no Evangelho e considera alta honra proclamá-lo. Ao levar em conta, porém, todos os fatores que circundavam o apóstolo, poderíamos perguntar por que Paulo seria tentado a envergonhar-se do Evangelho ao planejar sua viagem para Roma. Porque o Evangelho era identificado como um carpinteiro judeu que fora crucificado. Os romanos não cultivavam nenhuma apreciação especial pelos judeus, e a crucificação era a forma de execução mais objeta, reservada aos criminosos. Além do mais, Roma era uma cidade altiva, e os cristãos não faziam parte da elite da sociedade. Eram pessoas comuns e até mesmo escravos. Por isso, para os orgulhosos romanos, a ideia de um judeu fabricador de tendas planejar uma viagem a Roma para pregar o Evangelho parecia cômica. James Hastings tem razão quando declara que as palavras de Paulo estão vivas ainda hoje, enquanto a Roma de Nero está sepultada sob os escombros de um passado remoto. Sobre as ruínas romanas, a mensagem que Paulo pregou edificou um império espiritual muito mais amplo que o império dos Césares. Porque naquela época, como ainda hoje, os sábios do mundo nutriam desprezo pelo Evangelho. Paulo deixa claro quando escreve sua primeira carta aos Coríntios, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, e versículo 23 ao versículo 25. Naquela época, Roma, a capital do Império Romano,
era a sede do poder mundial. Roma era a cidade orgulhosa. Os romanos pensavam que tinham tudo. Agora, Paulo deseja ir a Roma para compartilhar o Evangelho. Alguns podiam objetar que não havia nada a receber de um pregador cristão. Eles tinham muitos deuses, tinham o poder político, tinham riquezas e glórias humanas. É nesse contexto que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, centralizado na cruz de Cristo, era visto como desdém, tanto pelos judeus como pelos gentios. Para os gregos, a cruz era loucura, e para os judeus, escândalos, conforme 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 23. Sempre que o Evangelho é pregado com fidelidade, ele gera oposição, desprezo e até escárnio. No entanto, Paulo diz que a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos poderosos, e a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos entendidos. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação, conforme 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 21. Geoffrey Wilson destaca que a impopularidade de um Cristo crucificado tem levado muitos pregadores a apresentar uma mensagem mais ao gosto dos incrédulos. Entretanto, um evangelho inofensivo é também um evangelho inoperante, porque pelo evangelho Paulo já havia enfrentado muitas dificuldades. Por causa do evangelho, Paulo já havia sido perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, enxotado de Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Artenas e taxado de impostor em Coríntios. Por causa do evangelho, Paulo enfrentava lutas que estavam além de suas forças. Por causa desse evangelho, ainda enfrentaria prisões e o próprio martírio. Porém, ele diz com insólita ousadia: eu não me envergonho do evangelho. Listamos aqui 7 razões pelas quais Paulo, o maior representante do cristianismo, não se envergonhou do evangelho. A origem do evangelho, conforme versículo 16. A mensagem do evangelho não é uma palavra de César, mas do Filho de Deus. O evangelho não emana da terra, mas do céu. Não procede de homens, mas de Deus. Não é fruto da lucubração humana, mas da revelação divina. A natureza do evangelho, conforme versículo 16 e versículo 17 do 1º capítulo de Romanos. O evangelho é a boa nova do amor de Deus ao homem. É a boa notícia do perdão de Deus ao pecador. No evangelho resplandecem tanto o amor quanto a justiça de Deus. Citando Lutero, William Greathhouse registra: Deus não quer nos salvar pela nossa justiça, mas por uma justiça externa que não se origina em nós, mas que nos vem de fora de nós, que não surge em nosso planeta Terra, mas que vem do céu. O poder do Evangelho, conforme versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é onipotente, como Deus é onipotente. Não há coração tão duro que ele não possa alcançar. O propósito do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho não é um poder destruidor, mas salvador. Nenhum poder na terra pode salvar o homem, exceto o Evangelho. O alcance do Evangelho é para o judeu e para o grego. Ele está endereçado a todos os povos. O Evangelho é universal em seu alcance. É tão amplo a ponto de oferecer salvação a todos os homens e, ao mesmo tempo, é tão restrito a ponto de salvar apenas os que creem. O Evangelho alcança todos os homens sem exceção, mas não todos os homens sem exceção. A condição do Evangelho estabelece uma condição clara para a salvação.
a fé em Cristo, o Evangelho só oferece salvação àquele que crê. Os que não creem perecem. A salvação é pela fé, e pela fé somente. A condição para a salvação do judeu e do gentio é a mesma, a fé em Cristo. O resultado do Evangelho produz não apenas fé salvadora, mas também fé santificadora. O justo viverá por fé. O justo é salvo pela fé, vive pela fé, vence pela fé e caminha pela fé, de fé em fé. Esses pontos indicam as razões pelas quais o Evangelho é um poder extraordinário. Primeiro, ele é o poder de Deus. Segundo, é o poder de Deus para salvar. Terceiro, é o poder de Deus para salvar o homem sem distinção de nação ou classe. Quarto, é o poder de Deus para salvar os homens sob as mais simples condições. Agora falaremos do poder do Evangelho, conforme o versículo 16. Aos que se envergonham do Evangelho, os que são a vergonha do Evangelho e os que não se envergonham do Evangelho. Para prosseguir nessa questão, precisamos definir melhor o que é o Evangelho. Antes de analisar o que é, veremos o que não é o Evangelho. Em primeiro lugar, o Evangelho que Paulo anuncia não é o Evangelho da propriedade. Hoje vemos florescer no mundo outro Evangelho, conforme Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Um falso Evangelho, o Evangelho da prosperidade, e não o Evangelho da cruz. Esse Evangelho promete conforto e não sacrifícios, sucesso e não renúncia, riquezas na terra e não bem-aventuranças no céu. Esse Evangelho coloca o ser humano no centro, em vez de Deus. Ele é antropocêntrico e não teocêntrico. Nesse Evangelho, é Deus quem está a serviço do homem, e não o homem a serviço de Deus. Nesse Evangelho, é a vontade do homem que deve ser feita no céu, e não a vontade de Deus que deve ser feita na terra. O Evangelho da prosperidade é um falso evangelho. Confunde prosperidade com salvação. Riqueza na terra com bem-aventurança no céu. Troca a cruz pelo dinheiro. A bem-aventurança eterna pela prosperidade. A salvação pelo sucesso. Esse falso evangelho substitui a promessa das mansões celestiais pelas mansões da terra. O evangelho da prosperidade é popular, mas não é verdadeiro. Ele atrai multidões, mas não reconcilia o homem com Deus. Ele produz o entusiasmo da carne, mas não alivia a consciência da culpa. Enche o pecador de soberba, em vez de levá-lo ao pó do arrependimento. Constrói castelos de areia na terra, mas não faz nenhuma provisão para o céu. Esse evangelho falso tem ludibriado muitos obreiros gananciosos, atraído muitas pessoas avarentas e afastado de Deus os incautos, em vez de conduzi-los ao Salvador. Em segundo lugar, o evangelho que Paulo anuncia não está centralizado em milagres e prodígios. Há muitos falsos obreiros que pregam um evangelho apenas para aliviar a dor do corpo e não para sarar as enfermidades da alma. Pregam cura e não arrependimento, milagres e não a fé salvadora. Pregam sobre o suposto direito que o homem tem e não sobre a necessidade de esse mesmo homem se arrepender. Precisamos reafirmar com toda a convicção que Deus realiza milagre, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele jamais abdicou de seu poder. Porém, o Evangelho não é constituído apenas de milagres. O milagre pode abrir portas para o Evangelho, mas não é o Evangelho. As pessoas que mais viram milagres foram as gerações mais incrédulas. As 3 gerações que mais viram prodígios na história
foram as pessoas que viveram nos dias de Moisés, de Elias e dos apóstolos. Essas 3 gerações se renderam à incredulidade. O milagre em si não é suficiente para converter o pecador. Somente o Espírito Santo pode fazê-lo. Depois do estupendo milagre do Pentecostes, o povo ficou cheio de ceticismo, preconceito e zombaria. Mas, quando Pedro se levantou para pregar a palavra, os corações se derreteram. Jesus não veio ao mundo apenas com o propósito de aliviar a dor do corpo. Ele veio para salvar o homem do pecado e da ira vindoura. Sua missão principal foi morrer na cruz e ressuscitar dentre os mortos para nos salvar. Em terceiro lugar, o evangelho que Paulo anuncia não é o evangelho do descompromisso com o senhorio de Cristo. Há muitas pessoas que entram para a igreja, mas não nascem de novo. Elas fazem parte da igreja na terra, mas não da igreja no céu. Tem seu nome registrado no hall de membros da igreja, mas não no livro da vida. São filhos de crentes, mas não filhos de Deus. Foram batizados com água, mas não com o Espírito Santo. São pessoas que aderiram à igreja, mas não se converteram. Cristo professam em nome de Cristo. São pessoas que aderiram à igreja, mas não se converteram a Cristo. Professam o nome de Cristo com seus lábios, mas o negam com suas obras. Chamam Jesus de Salvador, mas não o obedecem como Senhor. São pessoas que frequentam a igreja, mas não mudam de vida. Professam uma coisa, mas praticam outra. Há um abismo entre o que dizem e o que fazem, entre sua teologia e sua vida. Hoje temos visto muita adesão e pouca conversão, muito ajuntamento e pouco quebrantamento, muito barulho carnal e pouco choro pelo pecado. Os crentes entram para o Evangelho, mas o Evangelho não entra neles. Há crentes que não têm sede de Deus, nem se deleitam na palavra de Deus. Há crentes que não oram, nem se alegram em estar na casa de Deus. Amam o mundo e as coisas que há no mundo. São amigos do mundo e com ele se conformam. Há crentes que querem viver no mundo e na igreja ao mesmo tempo. Querem servir a Deus e às riquezas. Aqueles que ainda têm apetite pelas iguarias do mundo nunca experimentarão o sabor do pão do céu. Pois Jesus disse que quem comer esse pão nunca mais terá fome. Aqueles que correm para as fontes do mundo jamais beberão da água da vida. Pois Jesus disse, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Tendo visto o que o Evangelho não é, veremos agora o que é o verdadeiro Evangelho. Quais são suas marcas e distintivos? Como podemos identificá-lo? Em primeiro lugar, o Evangelho tem um poder irresistível, conforme o versículo 16. Este Evangelho é o da onipotência divina, operando para a salvação. Afirma John Murray, o Evangelho é o poder de Deus, e Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas, ninguém é capaz de resistir ao seu poder. Ele pode tudo quanto quer. Assim, o Evangelho é irresistível. Ninguém se envergonha do que é poderoso. Ninguém precisa ficar constrangido quando tem posse de algo que é onipotente. O Evangelho é a dinamite de Deus, se assim podemos falar. Esse poder explode pedras graníticas, quebra barreiras e atravessa muralhas. Ele desconhece impossibilidades. O Evangelho tem o poder de produzir algo. Não é mero adorno, nem aprazível história. Muito menos interessante sistema filosófico. William observa que, comparado ao poder de Deus, quão frágil é o poder de Roma ou de qualquer hoste terrena. Os exércitos terrenos destroem. O Evangelho salva.
Ele é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho entra em todas as culturas e quebra o muro de separação entre os povos. Entrou no palácio de Nero e conquistou o coração dos soldados da guarda pretoriana. O Evangelho conquistou o coração do povo romano. Em poucos anos, o Evangelho havia dominado o mundo. O Evangelho entrou nas muralhas de concreto do comunismo, penetrou nas prisões e libertou os encarcerados. Quando estavam criando o universo, bastou Deus falar e tudo se fez. Para nos salvar, contudo, uma palavra não foi suficiente. O próprio Deus, Filho, precisou esvaziar-se, humilhar-se e fazer-se carne e vir ao mundo para morrer em nosso lugar. A redenção é uma obra maior que a criação. O poder que operou na cruz é maior que o poder que trouxe o universo à existência. Em segundo lugar, o Evangelho é o único poder capaz de salvar o pecador, conforme ainda o versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Concordo com William quando ele diz que o poder de Deus só é operante para a salvação através do Evangelho. E o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Há poderes que destroem, como a bomba atômica que sepultou as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. O Evangelho, porém, é o poder de Deus para a salvação. Não há salvação fora do Evangelho. Não há esperança para o pecador sem o Evangelho. O Evangelho é a mensagem do amor de Deus, da graça salvadora e do perdão infinito. O Evangelho é Deus amando o pecador. É o justo perdoando o culpado. É a porta do céu escancarando-se para o perdido. É a vida sendo oferecida aos mortos em seus delitos e pecados. O Evangelho é o poder onipotente de Deus para livrar o homem da ira vindoura e reintegrá-lo àquela glória da qual ele foi destituído por causa do pecado. O Evangelho livra o homem da condenação e dá-lhe salvação. Tira-o do império das trevas e transporta-o para o reino da luz. O Evangelho arranca o homem das cadeias da condenação e concede-lhe libertação. Tira-o das entranhas da morte e oferece-lhe vida eterna. William diz que ser salvo significa ser emancipado do maior mal e receber a maior posse do bem. Essa salvação é passada, presente e futuro. Quanto à justificação, já fomos salvos. Quanto à santificação, estamos sendo salvos. Quanto à glorificação, seremos salvos. Na justificação, fomos salvos da condenação do pecado. Na santificação, estamos sendo salvos do poder do pecado. E na glorificação, seremos salvos da presença do pecado. A carta aos Romanos cobre todos os 3 tempos da salvação. Francis de Schaeffer diz que os capítulos 1 ao capítulo 4 lidam com a perspectiva passada da salvação, que é a justificação. O trecho de Romanos capítulo 5 e Romanos capítulo 8 ao 17 trata do aspecto do presente da salvação, que é a santificação. Em seguida, de forma breve, mas bastante contundente, a passagem de Romanos capítulo 8, versículo 18 a 39, aborda o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Essa verdade dá garantia ao pregador de que a palavra de Deus não volta vazia. Sempre que alguém se levantar para pregar a palavra, tenha a garantia de que essa pregação produzirá resultado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não lidamos com uma mensagem fraca, mas poderosa. Os resultados não dependem do pregador nem dos ouvintes, pois é Deus quem opera tanto o querer como o realizar.
É Deus quem abre o coração. É Deus quem dá o arrependimento para a vida. É Deus que consegue a fé salvadora. É Deus quem regenera e justifica. É Deus quem sela com o Espírito Santo, santifica e glorifica. Tudo provém de Deus. A salvação é obra exclusiva de Deus. Muitos buscam salvação nas obras, outros nos méritos, outros nos ritos sagrados, outros no autossacrifício, outros na psicologia de autoajuda, no legalismo religioso, na reencarnação, na intercessão dos santos. A salvação, contudo, só pode ser alcançada no Evangelho. Em terceiro lugar, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, apenas dos que creem, conforme ainda o versículo 16. Há uma limitação imposta pelo próprio Evangelho. O Evangelho não salva todos. Não porque não haja nele poder intrínseco para salvar, mas porque aprove a Deus que experimentem esse poder salvador apenas os que creem. A fé é a condição da salvação, e por ela que recebemos esse presente. Para William, a fé é o tronco da árvore cujas raízes representam a graça e cujos frutos simbolizam as boas obras. É o acoplamento que conecta o comboio humano à locomotiva de Deus. É a mão vazia do homem estendida para Deus, o doador. Granfield disse corretamente que essa fé não é algo que acontece à parte do Evangelho. Essa fé vem pelo Evangelho. Entretanto, a salvação é universal, ou seja, destina-se a todo aquele que crê. Destina-se tanto a judeu quanto ao grego. Nesta passagem, o termo grego é usado para denotar o mundo gentílico no seu todo, em contraste com o mundo judeu. A salvação é oferecida sem levar em conta raça, nacionalidade, idade, sexo, condição social, grau de educação ou cultura. John Murray diz ainda que não existe nenhum obstáculo proveniente das degradações do pecado. Onde quer que exista fé, ali também a onipotência de Deus se mostra operante para a salvação. Segundo Francis Schaeffer, não existem duas religiões na Bíblia. Não existem duas formas de salvação. Somente uma. O justo viverá por fé, seja ele judeu ou gentio. Charles Hardman observa que nenhum judeu pode ser salvo a parte da fé em Cristo. É pela fé em Cristo. Qualquer gentio se pode salvar. John Stott corretamente afirma que todos os que são salvos exatamente da mesma maneira, por meio da fé. Concluímos destacando que a salvação não é pelas obras. Ela não é merecimento humano, é graça divina. Não é alcançada como prêmio, mas recebida como presente. Não é o que fazemos para Deus, mas o que Ele fez por nós. A fé é o braço estendido de um mendigo para receber o presente de um rei. Segunda observação, dentro do tópico de hoje. A eficácia do Evangelho, conforme o versículo 17. O apóstolo Paulo menciona algumas verdades importantes aqui. Em primeiro lugar, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque nele se revela a justiça de Deus, conforme o capítulo 1 e versículo 17 de Romanos. Paulo diz que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens, conforme o versículo 18. Mas a justiça de Deus se revela no Evangelho, conforme o versículo 17. Deus é justo, e tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. O justo, em todas as suas obras, sendo justo, não inocenta o culpado. Sendo justo, julgará a todos com justiça. Ele é o juiz de vivos e de mortos.
Teremos de comparecer um dia perante o seu tribunal. Todos nós daremos contas de nossa vida. No dia do juízo, os livros serão abertos e seremos julgados conforme o que estiver ali registrado. Naquele dia haverá testemunhas contra nós, nossas palavras, obras, omissões, nossos desejos e pensamentos. Se pecássemos apenas 3 vezes por dia, teríamos 90 pecados por mês. É mais de 1000 pecados por ano. Aqui na terra podemos até corromper o juiz e subornar as testemunhas. Mas quem subornará o justo juiz de vivos e de mortos? A Bíblia diz que a alma que peca, essa morrerá. Ezequiel confirma isso, capítulo 18, versículo 20. Diz que Deus não inocentará o culpado. Êxodo, capítulo 34, versículo 7. Mas não seriam necessários milhares de pecados para alguém deixar de entrar no céu? Bastaria um, e não poderíamos entrar. Lúcifer foi expulso do céu por um só pecado. Nada imperfeito e contaminado pode entrar no céu, conforme Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. No céu só entram pessoas perfeitas. As palavras de Cristo são: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, conforme Mateus, capítulo 5, versículo 48. Porém, a Bíblia diz que somos imperfeitos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos, capítulo 3, e versículo 23. Se obedecermos a lei inteira, mas tropeçarmos num único ponto, seremos culpados de toda a lei, conforme Tiago, capítulo 2, e versículo 10. John Murray faz uma interpretação correta quando diz que não é o mero atributo da justiça que opera a nossa salvação. Este atributo, por si mesmo, seria o selo da nossa condenação. Mas a justiça justificadora de Deus. John Stott corrobora essa ideia ao afirmar que, em Romanos, a manifestação suprema da justiça pessoal de Deus se revela na cruz de Cristo. Quando Deus o apresentou como sacrifício para propiciação, ele o fez para demonstrar sua justiça, para que ele mesmo possa ser simultaneamente justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, conforme Romanos capítulo 3, versículo 26. A justiça de Deus que se revela no Evangelho é a justiça de Cristo imputada a nós. Essa justiça é uma dádiva de Deus e não uma conquista humana. Em segundo lugar, o Evangelho revela a justiça de Cristo imputada a nós, conforme o capítulo 1 e o versículo 17. O que não podíamos fazer, Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ele veio ao mundo como nosso fiador, representante e substituto. Quando Jesus estava na cruz, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, conforme Isaías capítulo 53 e versículo 6. Ele foi ferido pelos nossos pecados e transpassados pelas nossas transgressões. Deus o fez enfermar e naquele momento ele se tornou pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Do alto da cruz, com o corpo ferido, os músculos esmagados, dores alucinantes, o rosto empapuçado de sangue, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Conforme Marcos capítulo 15, versículo 34. Nem mesmo o Pai pôde ampará-lo naquele momento. Não havia beleza nele. Naquele momento, o Pai escondeu o rosto dele e a lei exigiu sua morte. O universo inteiro entrou em convulsão. O sol escondeu o rosto e houve trevas ao meio-dia. Ele desceu ao inferno. Sua agonia foi indescritível. Ele bebeu sozinho o cálice amargo
da ira de Deus contra o pecado. No entanto, quando o inferno pensou que estava alcançando grande vitória, Jesus deu um brado na cruz. Está consumado. Conforme João, capítulo 19, versículo 30. Ele então esmagou a cabeça da serpente, triunfou sobre o principado e potestade. Pegou o escrito de dívida que era contra nós, rasgou, anulou e encravou na cruz. John Stott descreve essa gloriosa verdade nos seguintes termos. Parece legítimo afirmar, portanto, que a justiça de Deus é a iniciativa justa tomada por Deus ao justificar os pecadores consigo mesmo, conhecendo-lhes uma justiça que não lhes pertence, mas que vem do próprio Deus. A justiça de Deus é a justificação justa do injusto, sua maneira justa de declarar justo ou injusto, pela qual ele demonstra sua justiça e, ao mesmo tempo, nos confere justiça. Ele o fez por intermédio de Cristo, o justo que morreu pelos injustos. A justificação é mais do que perdão. Cristo não apenas cancelou a nossa dívida, pagando-a completamente por meio do seu sacrifício substitutivo, mas também Deus depositou em nossa conta a infinita justiça de Cristo, de tal forma que estamos completamente quites com a lei e com a justiça divina. O perdão é a imputação de nossa dívida a Cristo. A justificação é a imputação da justiça de Cristo a nós. Agora deixamos de ser réus e filhos da ira. Tornamo-nos filhos amados. Somos membros da família de Deus. Somos seus herdeiros, sua herança e seu deleite. Quando pecamos, não perdemos nossa filiação, pois quando confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, conforme 1 João, capítulo 1, versículo 19. O justo não perdoa, porque então o apóstolo João diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar. Em vez de dizer que Deus é fiel e misericordioso, é porque esse pecado já foi levado à cruz. Cristo já morreu por esse pecado. E Deus é justo para não puni-lo outra vez. Em terceiro lugar, a justiça de Deus é recebida pela fé, conforme o versículo 17. A justiça de Deus é recebida pela fé e não operada pelas obras. O justo vive pela fé. A nossa justiça não é a nossa própria. O justo vive pela fé. A nossa justiça não é a nossa própria, mas a justiça de Cristo a nós imputada e por nós recebidas mediante a fé. Recebemos essa justiça quando cremos em Cristo e mediante a fé e não pelas obras. A fé não é a base da justificação, mas seu instrumento de apropriação. O homem não é salvo por causa da fé, mas mediante a fé. Podemos sintetizar a gloriosa doutrina da justificação em 3 pontos. Primeiro, o justo é aquele a quem Deus declara justo. A justificação é um ato e não um processo. O crente mais fraco está tão justificado quanto o santo mais piedoso. Não há graus de justificação. A justificação acontece uma única vez e jamais precisa ser repetida. A justificação é um ato forense e legal, que ocorre no tribunal de Deus, e não em nosso coração. É algo que Deus faz por nós, e não em nós. Na justificação, somos declarados justos, e não feitos justos. Robert Kendall tem razão ao dizer: pelo fato de a justificação pela fé ser forense, não há necessidade que, necessariamente, devemos sentir. Porém, embora não nos sentimos justos, nós o somos. Embora não passamos nós a sentir perdoados, nós o somos. Justificados é como Deus nos vê.
não como vemos a nós mesmos. Segundo, o justo é aquele que é justificado mediante a justiça de outro. Não somos declarados justos por causa da nossa justiça. Deus não justifica os justos, mas pecadores. Deus trata como justo ou injusto por causa da justiça daquele que é justo. A justiça do justo é imputada ao injusto. Somos justificados pela morte substitutiva de Cristo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem foi levantado para que todo o que nele crê não pereça. Terceiro, o justo é aquele que é justificado mediante a fé. A fé não é a causa da justificação, mas seu instrumento. Não é merecimento humano, é dádiva de Deus. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Ela baseia-se na fé e se dirige para a fé. É um caminho que parte da fé e não na fé termina. Ele procede inteiramente da fé. Em primeira e última instância. Adolf Paul interpreta a formulação dupla de fé em fé como unicamente pela fé, ou seja, fé de A a Z, fé ininterrupta. Concordo com Francis Schaeffer quando ele diz que a salvação envolve mais que justificação. Somos justificados pela fé, mas também devemos viver de acordo com a mesma fé no presente. Depois de termos sido justificados pela fé, devemos viver pela fé. Este é o segundo aspecto da salvação, a nossa santificação. Agradeço a todos a presença. Desejo que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, conforme a vontade dele. Que também o Senhor aplique essa palavra em teu coração, conforme a sua vontade. E já quero convidar vocês para o nosso próximo estudo da carta de Paulo aos Romanos. Fique todos com Deus e até o nosso próximo estudo.